Gênesis, do capítulo 18 ao capítulo 20. Apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantando Abraão os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro, e prostrou-se em terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se um pouco d'água, lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças e depois passareis adiante, porquanto por isto chegastes até o vosso servo. Responderam-lhe: Faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou queijo fresco, leite e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntaram-lhe eles: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está ali, na tenda. E um deles lhe disse: Certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara, então, riu-se consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? Há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu: Não é assim, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, porque a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Então os homens, virando seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. E chegando-se Abraão, disse: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isso longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor:
Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Tornou Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: Não a destruirei, se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse: Se porventura se acharem ali 40? Mais uma vez assentiu: Por causa dos 40, não o farei. Disse Abraão: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, de novo assentiu: Não o farei, se achar ali 30. Tornou Abraão: Eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, respondeu-lhe: Por causa dos 20 não a destruirei. Disse ainda Abraão: Ora, não se ire o Senhor, pois só mais desta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor: Por causa dos 10 não a destruirei. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. À tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E, chamando a Ló, perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui, tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Eu vou-las trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tens mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm na cidade, tira-os para fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com os seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer os anjos apertavam
com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, à sua mulher e às suas filhas, sendo-lhes misericordioso o Senhor. Assim, o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: Escapa-te, salva a tua vida. Não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: Assim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando minha vida. Mas eu não posso escapar-me para o monte. Não seja caso me apanhe antes este mal, e eu morra. Eis ali perto aquela cidade, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá. Porventura não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te e escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso, se chamou o nome da cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada, e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor, e contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite. E entrando a primogênita, deitou-se com seu pai. E não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à menor: Eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai. Vamos dar a ele vinho a beber também esta noite. E então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber também naquela noite. E, levantando-se a menor, deitou-se com ele. E não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Partiu Abraão dali para a terra do Negebe
e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que estás para morrer por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Perguntou, pois, Senhor, matarás porventura também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela mesma me disse, ele é meu irmão. Na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto. Ao que Deus lhe respondeu em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de manhã cedo e, chamando a todos os seus servos, falou-lhes aos ouvidos todas estas palavras. E os homens temeram muito. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe perguntou: Que é que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Perguntou mais Abimeleque a Abraão: Com que intenção fizeste isto? Respondeu Abraão: Porque pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar. Matar-me-ão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: Esta é a graça que me farás. Em todo lugar aonde formos, dize de mim, ele é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão. E lhe restituiu Sara, sua mulher. E disse-lhe Abimeleque: Eis que a minha terra está diante de ti, habita onde bem te parecer. E a Sara disse: Eis que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata. Isso te seja por compensação por tudo quanto se deu contigo. E perante todos estás justificada. Orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.